Está começando Programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e, como sempre, nós estamos aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, que é a casa do nosso programa. Ao meu ladinho tem o Kaique Barbosa, meu maninho, que sempre abrilhanta a nossa bancada. E atrás das câmeras nós temos Beni Coquito, Jéssica Lafron, o Luan Matos também, que trabalham muito para esse programa chegar com toda qualidade para você. Maninho, hoje nós estamos ansiosos, na expectativa, porque temos um convidado muito ilustre, não é mesmo? Com certeza. Boa noite para vocês que nos acompanham. Boa noite, Ju. A gente está aqui com uma figura importantíssima para a cidade de Santos, para a nossa região da Baixada Santista. Ele que é servidor público de carreira, formado em odontologia, né? E mestre em saúde coletiva. E atual prefeito de Santos e carrega até no nome o nome da cidade, né? Seja bem-vindo, Rogério Santos. Poxa, Kaique, obrigado, Ju. E assim, é tão gostoso, né? Eu sempre, quando encontro com a Ju, brinco com ela, né? Porque eu adoro o programa, adoro o nome do programa. Eu acho que é um nome que dá muita simplicidade, tem tudo a ver com o Santista, né? E dá movimento, e é um programa de movimento. Então eu estou bastante orgulhoso de estar aqui, estou muito feliz de estar junto com vocês e a gente poder falar de um monte de coisa. Bora falar! É isso aí, prefeito. A gente agradece muito a oportunidade de conversar hoje e o objetivo do nosso programa é trazer informação de interesse público de forma descontraída para que as pessoas possam, né, se interessar e entender o que está acontecendo de bom na cidade e na região, né? E tenho certeza que a sua figura vai trazer muito aprendizado para a gente. E a nossa primeira pergunta, porque o Bora é hardcore, né? A gente pega pesado aqui. A gente já começa com uma pergunta de muita reflexão. Porque a gente vive numa sociedade que ainda trabalha com estereótipos, com a rotulação, né? Nós somos pré-julgados o tempo todo, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é: quem é o Rogério Santos, né? Como que você gostaria que as pessoas te enxergassem para além do título de prefeito, de mestre em saúde coletiva e de tudo que você já conquistou ao longo da vida? Um santista, porque, assim, a condição de ser prefeito é algo temporário, né? São 4 anos, eu sempre falo, eu sou um funcionário público contratado 4 anos, se der certo, se o pessoal gostar de mim, mais 4, renove, só isso, é minha função como gestor público, né? Eu gosto da gestão pública e quem me trouxe para cá foi a saúde, como dentista, eu tinha o serviço público, onde sempre gostei de trabalhar com as comunidades, principalmente com as comunidades carentes, a gente aprende muito, principalmente a questão da saúde no aspecto social, né? Uhum. E é isso que depois acabei fazendo um mestrado de saúde coletiva. E isso sempre me entusiasmou, mais do que meu consultório particular. Então eu tenho que falar que assim, aquela coisa do Zeca Pagodinho, a vida me levou, né? E eu me deixei levar pela saúde pública, pela gestão pública, né? Eu acho que é uma vocação. Eu acho que você ser gestor público, você ser prefeito, ou gestor público em qualquer nível, ser servidor público é vocação, né? Eu sempre falo, eu fico arrepiado quando eu vejo oportunidade da sua vida, concurso público. Não é para qualquer um. É uma vocação. Porque senão você não faz bem feito. Se você não gostar do que você gosta, eu acho que servir o público, você tem que gostar de pessoas, né? Uhum. Então, muita gente fala, puxa, prefeito, mas o que te levou para isso? Gostar de pessoas, foi a odontologia, foi trabalhar com comunidades, foi ter essa vontade de desenvolver projetos. Eu acho que esse é o Rogério, é um santista que acabou aí, através do seu trabalho e por várias circunstâncias, estando prefeito, né? Nada mais que isso. E acho que a sua fala já é tão rica, né, de primeiro, maninho, porque traz a questão do servidor público, né? Acho que nem todo mundo sabe que o senhor é servidor de carreira, que tem uma trajetória nesse sentido, né? Eu fiz o concurso da prefeitura aos 18 anos, então eu também tinha muita gana de vivenciar isso e sei como é que é, né? Esse perfil que a pessoa tem que ter, né? Porque é propósito mesmo, não é um trabalho fácil. E
Para o senhor, diante de muitas falas que acontecem, né, principalmente nos tempos atuais, em relação ao servidor, né, que descredibilizam, pré-julgam e rotulam também, né, o que o senhor gostaria de comentar sobre isso, né? Até enquanto gestor, de ver o quanto na pandemia, por exemplo, vários servidores da saúde mesmo, né, se dedicaram, se empenharam, ficaram ali no front, né, da luta, enquanto algumas pessoas precisavam estar em casa para a gente poder caminhar, né, em relação à pandemia. O que o senhor gostaria de dizer em relação a isso? Só valorizar alguns setores, principalmente aqueles que ajudaram a gente manter, né, o sistema de uma cidade funcionando, né? Então, os profissionais da área da saúde, na área social, a Guarda Municipal teve um papel fundamental na fiscalização e quanto eles se expuseram, né? Inclusive, pessoas que não entenderam aquele momento, que foram agressivas. Foi matéria de Fantástico, né? Aqui em Santos tem uma coisa, a gente não aceita carteirada, né? Então, quando vem naquele momento que vem um promotor querendo dar uma carteirada, né? Um desembargador, desculpa, promotor não, um desembargador querendo dar uma carteirada, é aquele agente público com a maior simplicidade, com a maior humildade, mas capacitado para estar sendo servidor público e mostrando, colocando o desembargador no lugar dele, né? Não aceitando a carteirada. Aquilo foi tão bacana para nós santistas. Foi satisfatório. Foi uma satisfação. A gente não chega de carteirada. E valorizar, Ju. E você trabalha numa área que eu sempre defendo, né? A questão social, né? E eu acho que quem trabalha na área social é a coisa mais explícita do sacerdócio de ser funcionário público, né? É muito difícil, principalmente quando você trabalha num abrigo, onde você lida com o ser humano e que muitas vezes fora do abrigo não é visto como um ser humano, e aquela tua dedicação com toda a diversidade que você tem, né? O caso dos abrigos, por exemplo, de pessoas em situação de rua, a gente sabe que a gente lida com pessoas com muitos problemas emocionais, psiquiátricos, questão de álcool e droga, envolve questão de segurança, e você ter o dom, você escolher fazer aquilo, isso é a essência do funcionalismo público, né? E ser servidor público, você tem bons servidores, você tem maus servidores, como numa empresa privada. Você tem aquele cara que vai bem porque ele tem aquele talento, porque ele gosta, porque ele se dedica. E no serviço público também é a mesma coisa. Tem que ter o dom, tem que gostar, tem que dedicar, né? Lógico, o serviço público ele é muito mais susceptível à crítica da sociedade, porque está ali, né, no dia a dia com o servidor público, né? Uma empresa já é algo privado, você não gostou, você troca. O que não acontece no serviço público. Você não gostou do atendimento numa UPA ou numa policlínica, você não troca. Aquilo é um direito seu, né? Aquilo você paga o imposto, né? A diferença é de uma clínica particular. Você não gostou daquela clínica, não gostou do atendimento? Meu plano cobre outro, eu pago outro. Então, o serviço público está muito mais susceptível. Mas é a mesma coisa. Você tem bons servidores públicos, você tem que não são bons servidores públicos, como no privado. Uhum. E aí acho que traz um desafio ainda maior no contexto de gestão, né? Para pensar em alternativas para lidar com toda essa complexidade, né? Em Santos, a gente sempre, falando desse assunto, me ressalta muito o PDR, né? A mente, que é uma iniciativa de inovação e que, ao mesmo tempo que busca dar um estímulo aos servidores. Não sei se você já ouviu falar do PDR, Maninho. Já ia perguntar o que é o PDR. É muito legal. O Kaique, ele é munícipe do Guarujá, né? E, ao mesmo tempo que dá esse incentivo ao servidor, também busca metas de sustentabilidade, né? De economia dos recursos públicos, de não oneração. Então, é uma iniciativa nesse sentido, né, prefeito? O que trouxe do privado para o público. E Santos foi pioneiro nisso no Brasil, tanto é que outras cidades estão replicando, né? E é uma forma de controle social, porque a pessoa recebe, o servidor ele recebe uma bonificação, se ele cumpre aquela meta. E olha, são várias metas de acordo com as secretarias. Então, se a secretaria cumpre a meta, ela recebe, o servidor daquela secretaria recebe. Se não cumpre, não recebe, e aí já fica para trás em relação aos outros, né? E, ao mesmo tempo, existem as metas de cumprimento da sua obrigação social, mas existem metas também de economia, né? De economicidade, redução do número de papéis,
usar o sistema eletrônico, a conta de luz. E essa economia que acaba fazendo com a própria eficiência, ela paga essa bonificação para o funcionário. Então, é a participação de resultado, né? Como uma empresa paga no fim do ano participação de resultado de lucro, a prefeitura paga uma participação de resultado. E o poder público não é o lucro. Qual é o resultado que se espera do poder público? Não é o lucro, é o bom atendimento à população, né? É a eficiência. Então, é isso que a gente busca na essência da gestão pública. Com certeza. E eu fico pensando aqui no contexto de gestão pública, né, Maninho? Até pensando no Guarujá também, em outras cidades. Isso. É um baita desafio, né? Porque quando a gente se torna gestor no universo micro, pensando em lidar com gestão de pessoas, de recursos, é muito desafiador. Agora, pensando no contexto de uma cidade, né, que tem diversas secretarias, aqui em Santos, por exemplo, que é uma cidade metropolitana, né, a gente tem 30 conselhos de direito, né, em diferentes áreas ali, uma perspectiva de controle social muito fortalecida, né? Eu não sei se eu conseguiria dormir com tanta responsabilidade nas mãos, né? E o PDR também é um dos mecanismos que auxilia a todo esse corpo de trabalho, servidores, secretariado, né? A olhar para o mesmo norte, né? Exatamente. A eficiência, a profissionalização, o serviço público tem esse estigma ao longo dos anos, né? Muitas vezes da ineficiência, da burocracia. Então, eu tenho certeza, o caminho é esse, né? É buscar a eficiência. Eu acho que o poder público, a gente conta com poucos recursos, né, econômicos, né, dos impostos, e pouco fica na cidade. A maioria vai para o governo federal. Os municípios ficam com muito pouco, ficam com 10% do que se arrecada no Brasil, só ficam com os municípios. E as pessoas vivem no município. Então, o prefeito é o culpado de tudo, né? Então, a questão da violência, a questão da segurança pública. Ora, segurança pública é missão do governo estadual, é a polícia militar, a polícia civil. Mas nos últimos anos, o que tem acontecido? Às vezes, problema da saúde, da segurança, o município acaba assumindo, que é o caso da Prefeitura de Santos. Então, a Guarda Municipal, por exemplo, ela foi criada na época do ex-prefeito Oswaldo Justo, em 86, então aí já se vão 35, 37 anos. Então, hoje, você vê a Guarda Municipal fazendo apreensão de drogas. Isso nunca foi. A Guarda Municipal era para cuidar de patrimônio. Você vê nesse momento de emergência da segurança escolar, a Guarda Municipal assumindo o papel das rondas, da segurança pública, junto com a Polícia Militar. Então, as pessoas vivem na cidade e elas cobram do prefeito. É lógico, elas vão cobrar do governador lá em São Paulo. Não tem acesso. Vai cobrar do presidente? Não tem acesso. Então, o prefeito, ele é o culpado de tudo. Né? Quando a gente poda a árvore, metade da população reclama porque podou. Metade reclama porque não poda. É o caso, por exemplo, ali na Avenida dos Bancários. A gente fez uma poda radical, mas não foi o prefeito que falou, faça a poda radical. E nem foi um funcionário que chegou, vou podar um pouco mais porque eu quero. Não, foi um agrônomo que olhou e falou, olha, boa parte dessas árvores, inclusive, já estão mortas. Então vamos fazer uma poda radical. Bom, criou um dilema na cidade, né? Um celeuma. E gente, às vezes, acaba tirando até proveito político, né? Querendo, olha, o prefeito, olha a poda, desumana, então, enfim. Só que um mês depois deu aquele vendaval, no Ponta da Praia, Aparecida, Boqueirão, enfim. E caiu árvores. E se aquelas árvores não tivessem sido podadas, elas iam cair em cima dos carros, como já aconteceu outras vezes. Então, é difícil você obter a unanimidade, né? E, então, é importante, e você tem poucos recursos. Então, você tem que ser... tem que acertar muito. E tem que ser eficiente. Esse é um exemplo muito interessante, porque as decisões são tomadas sempre com muito embasamento e olhando por várias perspectivas. Por isso que o controle social é sempre tão importante. Técnicos de carreira, né, em defesa do serviço público, por exemplo. E a gente, no nosso país, tem uma
cultura muito frágil no que tange à participação social de fato, né? As pessoas acompanharem os mecanismos de transparência, por exemplo, né? Quem é o munícipe que sabe quais são as audiências públicas que estão acontecendo na Câmara da cidade, né? Que acompanha o Diário Oficial todo dia. E Santos tenta desenhar várias estratégias para chegar e alcançar as pessoas, né? Por exemplo, as redes sociais, né? Tem o Instagram da cidade, que tenta trazer de uma forma mais lúdica, elucidativa, mais facilitada as informações para as pessoas conseguirem absorver. Mas nesse mundo polarizado que a gente vive e com fake news, informações tão rasas, né? As pessoas estão acostumadas a ler o título da matéria e não se aprofundar. É muito desafiador, né, prefeito? A gente quer chegar lá, né? Os países mais bem-sucedidos, né? E a gente pode falar do norte da Europa, são países extremamente politizados, né? São países onde há um investimento muito em cultura, houve um investimento muito em educação, e aí chegou lá, né? São países que têm esse viés social mesmo, né? A gente pode, por exemplo, falar da Finlândia. Na Finlândia você não tem escola particular, todas são públicas. Quer coisa melhor do que igualdade social? Do que essa premissa, porque assim, o filho do rico e o filho do pobre, eles ingressam na mesma escola, eles estudam a vida toda na mesma escola. Quem vai vencer, quem vai ser melhor sucedido no mundo do trabalho e na própria formação, é aquele que melhor tem desempenho, não aquele que ganha mais, que tem uma família que dá retaguarda, né? Ao contrário dos países que há um desequilíbrio financeiro, né, econômico, social, a gente sabe que muitas vezes, em muitas cidades, o ensino particular é 1000 vezes melhor do que o ensino público, né? Então já há uma disparidade. O filho do rico tem mais oportunidades, né, do que o filho de uma pessoa mais pobre. Você pode ver até o ingresso nas faculdades públicas, né? Muitas vezes esse ingresso é feito por pessoas que estudaram muitos anos no ensino particular, que às vezes acaba sendo muito melhor. Então há uma disparidade. Quando todo mundo tem a mesma oportunidade, vence aquele que tem mais talento, aquele que tem mais dedicação, ou aquele, né, ou que tem muito talento, ou aquele que tem muita dedicação, né, porque também são coisas que vêm da pessoa. Então é importante a gente ter essa visão da importância da igualdade social, a importância dos serviços públicos de qualidade para que você dê oportunidade para as pessoas, para que as pessoas tenham a mesma oportunidade, mesmo num país onde há um grande desequilíbrio, que só 3% da população são pessoas ricas, né? E o resto, a maioria das pessoas, mais de 50%, sobrevive com salário mínimo, enfim. Eu estou nessa outra porcentagem aí. Senhor prefeito, então assim, resumindo, é muito difícil, eu acho que é impossível agradar a todos, né? Principalmente estando no cargo público. E o senhor falou sobre essa questão dessa desigualdade. Acho que a grande questão é o ponto de partida, né? Exato. As pessoas falam muito de meritocracia, isso me irrita. Eu falo assim, gente, que é isso que você está falando, né? Porque assim, seria lindo se todos partissem do mesmo ponto, né? E aí o senhor também disse, queria comentar sobre o prefeito é o culpado de tudo, né? O responsável de tudo. Isso se dá muito por isso que a gente falou sobre essa falta de informação, né? Das pessoas se informarem. O exemplo que o senhor deu da árvore. Será que alguém foi lá procurar saber, mas por que está podando? Será que o agrônomo olhou lá, foi saber? Ou não, é mais fácil, o prefeito Rogério está cortando essa árvore aí, e aí vamos meter o pau nele e falar, né? Lá no Guarujá, a gente tem muito problema de enchente, de alagamento, enchente de alagamento. E é mais fácil falar, né? E o prefeito não limpa, não arruma, não sei o quê. Mas se o senhor for numas ruas ali, o que tem de lixo, que o povo joga, eu fico revoltado, eu falo depois, vão culpar. É mais fácil procurar alguém para culpar, né? Ter alguém ali como... E difícil é se informar. E eu sempre bato na tecla da educação, que o senhor citou aí, né?
que eu acho que é a maior arma contra todos os males. E investir na educação, essa acho que é a grande questão. E Santos tem essa referência, né? Eu olho Santos como referência de muitas coisas. Desculpa, tá? Eu sou de outra cidade, mas eu olho Santos assim como referência em muitas questões. E na educação é uma delas. Como que o senhor olha a educação da cidade atualmente? Então, Kaique, a gente aí volta no primeiro assunto, o servidor público, né? Eu, quando me coloquei candidato, você faz os seus planos de governo. E eu falei, na educação eu não vou fazer meu plano de governo. Eu vou pegar o Plano Municipal de Educação, porque foram feitos pelos educadores. São pessoas que trabalham há muitos anos na prefeitura, conhecem, são conhecedores. E coloquei como marca do meu governo. Olha, educação em primeiro grau, em primeiro ponto, prioridade, e escola em período integral. Bom, é o que a educação quer. E é o que eu vou fazer, né? A gente tem que, como a gente ouve o agrônomo quando poda, tem que ouvir o educador quando faz seus planos de governo, né? As decisões são muito difíceis. Eu sempre falo que a decisão mais difícil da minha vida profissional e pessoal foi fazer o lockdown em Santos. Porque, olha só, eu sou um profissional da saúde. Eu tenho um juramento de a vida em primeiro lugar. Meu pai sempre viveu do comércio. Se eu fizesse lockdown, salvaria vidas, mas causaria desemprego. Olha, você interferir na vida dos outros é difícil. Você saber que você está salvando vida, mas que ao mesmo tempo você vai fechar comércio, você vai causar desemprego, é uma dor muito forte. Eu ouvi muita gente, eu ligava, eu via, conversava, mas a decisão final era minha. Fui eu que assinei a caneta, o peso da caneta, né? Mas eu sempre pensei, tem duas pessoas, uma morrendo com falta de ar e a outra chorando porque perdeu dinheiro. Quem que você socorre primeiro? Quem está com falta de ar? E naquele momento, né, fui ameaçado de morte pessoalmente, rede social, minha família toda foi ameaçada pela rede social. Fizeram protesto na porta de casa, mas protesto não é... Mas é a questão moral, né? Aquilo que você está fazendo, sabendo que você está fazendo certo para as pessoas, e você vê a agressividade, porque você está protegendo vidas. E as fake news, aquele momento em que muita gente que não deveria causar confusão, causou, né? Faltou firmeza de gente que tinha que ter firmeza naquele momento. Mas hoje, quando você vê, e as pessoas entendem, o Brasil todo, o mundo todo, pessoas indo para o hospital, chegava no hospital, não tinha vaga, o profissional falava, volta para casa. Então as pessoas voltavam para casa para morrer. Na Itália, na Espanha, na Amazônia, no estado de São Paulo. Aqui em Santos isso não aconteceu. Bom, nós estávamos com 97% de ocupação de leitos de UTI. A Casa de Saúde, que é um grandíssimo, um belíssimo hospital de Santos, já tinha colocado aquela plaquinha, não temos mais vagas. Os hospitais particulares pedindo medicamento para nós, que já não tínhamos o suficiente. 97% de ocupação. Aí, a Prefeitura de São Paulo, que não teve coragem de fazer o lockdown, o que ela fez? 10 dias de feriado. Eu não fecho o comércio lá em São Paulo. Não, a Prefeitura não vai fechar o comércio, mas estou dando feriado, ou seja... 2 milhões de pessoas saiam de São Paulo, que vou resolver o meu problema, e as outras cidades... Bom, a gente com 97% de ocupação de UTI, as praias, o comércio, turismo de isolamento social. Ou seja, foi necessário fazer o lockdown. Né? A gente está falando de 20 pessoas que precisassem de UTI na Baixada Santista, né? Com 2 milhões de pessoas vindo para cá, a probabilidade era imensa. E é a rede de Santos que suporta a maioria da rede da Baixada Santista, né? Enfim, foi um momento muito difícil, e aí também teve toda a questão do seu presidente do conselho, dos prefeitos, das 9 prefeituras, a gente conversar entre os prefeitos, fazer o lockdown regional. Fui até São Paulo, conversei com o governador aceitou não fazer bloqueios na imigrantes, não ter a inversão de pista, enfim, teve todo o apoio necessário. Em
13 dias a gente baixou de 97% para 65% e ninguém morreu em Santos por falta de atendimento. Então, são decisões difíceis. Hoje as pessoas enxergam como assertivas, mas naquela época não. Não, naquela época... E muita gente fazendo política em cima. Você se sente, às vezes, até isolado. Pessoas que deviam estar te apoiando, indo na Praça Independência, é absurdo. Não pode fechar, não pode fechar a porta, fechar o comércio, prefeito que fecha o comércio, prefeito que é contra a economia, ninguém está morrendo, o que é isso? Estão trazendo gente de fora para dizer que o hospital está cheio. Quanta coisa aconteceu, né, quando a gente volta para trás. Então, é importante a gente falar disso, porque o prefeito, ele não tem que tomar a decisão que agrada, ele tem que tomar a decisão certa, porque você não vai conseguir agradar todo mundo, seja na poda, seja no lockdown. E hoje, todos os profissionais e também os políticos, eles são muito suscetíveis às redes sociais. Eles tomam decisões baseadas nos likes. Isso vai ser legal? Isso eu vou receber um like? Isso eu não vou receber um like? Isso não é questão de like, isso é questão de responsabilidade. E muita gente usou e usa ainda o populismo para falar. Existem a ignorância, entre aspas, daqueles que não sabem, daqueles que não conhecem o processo público. Mas existem aqueles que têm obrigação e que ocupam cargos públicos de saber que aquilo não é possível. E mesmo assim essas pessoas jogam para a galera. Então não dá. Então é essa consciência, é essa informação, é essa educação, é essa cultura que a gente espera. Que as pessoas elas sejam protagonistas da própria vida. Que elas não precisem receber informações de WhatsApp como se aquilo fosse verdade. Que a pessoa olhe e fale, pô, isso aqui não é verdade. Eu preciso alguém dizer que aquilo é fake news. Né? Coisas tão absurdas que a gente ouve nos últimos tempos e que você acha mais absurdo ainda algum grupo de pessoas acreditar naquilo. É o que é o pior. E a educação, é a ciência, é a cultura que vai trazer essa revolução social para que a gente chegue numa sociedade muito melhor. A gente tinha em mente de perguntar sobre o maior desafio e eu não tinha dúvida de que essa seria a resposta, né? Porque foi logo no início de mandato e além do peso da cidade, como o senhor falou, tinha a questão da própria AGEM, né? Então eram os 9 municípios precisando pensar juntos e acho que para além da pandemia é muito importante ter essa convergência, né, prefeito? Porque vários dos problemas públicos são muito complexos e não adianta uma cidade tomar um posicionamento, caminhar num sentido e outros municípios, enfim, se desonerarem dessa obrigação, porque vai gerar rebatimentos, né, por consequência. Então, é um desafio ainda maior, né? Com certeza, a responsabilidade é enorme, mas a gente tem que estar sempre convicto do que o que a gente está fazendo é o certo. Eu acho que essa retidão, essa importância de realmente ter coragem, sabe? É isso que falta, né? A responsabilidade junto com a coragem, né? Então é a retidão com a coragem. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter coragem para ter responsabilidade. E muita gente não tem. Muitas pessoas pensam na próxima eleição. E na próxima eleição? O que eu vou fazer? O que vai refletir isso com o meu eleitorado? Meu eleitorado vai gostar mais se eu falar que eu gosto disso ou se eu gosto daquilo. Então, há, muitas vezes, uma incongruência da tua atitude com o que você fala. Né? Eu procuro falar aquilo que vem do meu coração. Eu falo muito com o meu coração, eu busco no meu coração as minhas falas, né? Às vezes até isso pode ser um pecado para a questão do populismo ou da aceitação, mas eu procuro falar com o meu coração. Então, quando eu falo com o meu coração, eu sempre falo a mesma coisa, e quando eu procuro agir, eu sempre vou agir com o meu coração. Então, o que eu falo são as minhas atitudes, porque tudo sai do meu coração. São os seus valores. São meus valores. Isso é importantíssimo. A hipocrisia, eu sempre falo que é algo que eu mais abomino, né? E talvez a gente esteja num mundo que tem uma fluidez, digamos assim, muito grande no aspecto moral, ético, porque não é fácil a gente manter firme a nossa premissa, o nosso posicionamento, né? E existem realmente muitos políticos que vão de acordo com a maré, né? E às vezes tem até
2, 3 discursos para o mesmo assunto, dependendo de com qual público estão falando, né? Então isso depõe muito contra a própria política, né? E as atitudes, né? Eu acho que quando você cumpre o mandato, quando você está com o mandato, você tem que dar o exemplo, né? E o Brasil tem falhado ao longo desses vários anos, aí, pelo menos desde que eu me conheço aí, por gente ou acompanho a política, o Brasil, as autoridades têm falhado muito em todas as esferas quando a gente fala de dar bons exemplos. Exatamente. E no assunto pós-pandêmico, que eu otimista estou falando de pós-pandemia, né, entendendo que a gente está superando esse momento, né, Maninho? Acho que algo que muito nos interessa é a discussão também de como enfrentar essas consequências. Como o senhor falou, a gente vive num país extremamente desigual. Anterior à pandemia, o acesso já era desigual, trabalho precarizado, crianças alijadas de direitos mínimos, né? Com a pandemia, tudo isso se aprofundou muito. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo esse mundo da tecnologia, da inovação, que tem exigido cada vez mais no mercado de trabalho, né? A gente tem aí um contrassenso que é um grande problema público que vai demorar anos e anos para a gente conseguir, de fato, enfrentar. Mas acho que já começa para ontem esse enfrentamento, né? E a gente precisa olhar tanto para a economia criativa, solidária, quanto para a potência da cidade, né? No que tange a porto, a turismo, enfim, são vários os desafios. Santos tem uma vocação, né, além de turística, do audiovisual, que aí entra num assunto que a gente gosta muito. Né? O Kaique é ator. Eu também sou atriz, mas ele continua na carreira. Eu me considero aposentada porque com a prefeitura não sobra tempo para nada. Mas a gente tem esse assunto com muito carinho, né, Maninho? E sim, Santos é um celeiro, um grande celeiro, né, de grandes nomes. Estive recentemente no Conselho de Cultura e a gente tem muito orgulho de ver toda a discussão que é feita, inclusive entendendo que desenvolvimento social, cultura, economia, né, criativa, como eu falei, precisam andar juntos, né? Como que o senhor enxerga em relação a esse enfrentamento, horizontes, perspectivas, que a gente já está olhando com mais atenção e a gente precisa olhar cada vez mais? E um dos caminhos é a cultura, né? Eu quando trabalhando com o ex-prefeito Paulo Alexandre, fui o responsável pela economia criativa dentro do plano de governo dele, e o pensamento era muito no que eu olhava especificamente na região do mercado municipal, né? Você tem ali um baita potencial de equipamentos fantásticos, bonitos, o próprio mercado. Você tem um potencial cultural, tanto é que grandes artistas de Santos, o próprio Plínio Marcos, conta esse ambiente daquela região central do mercado. E você pensa em revitalizar uma área possível de ser revitalizada. Como é importante revitalizar a região do mercado, né? Tão bonito, com potencial turístico, econômico. Bom, mas você não pode só valorizar o território. Você tem que dar oportunidade para as pessoas. Porque se você valorizar o território, da noite para o dia você chega lá, você reforma o mercado, você faz construções bonitas, você passa o VLT, você deixa tudo bonito, turístico, você expulsa aquela população daquela região. E a gente está falando de cortiços. Então, primeiro você tem que dar oportunidade. E qual é a melhor forma? É a economia criativa. Porque a economia criativa ela vai do artesanato até a tecnologia, e ela valoriza o saber muito mais do que, às vezes, a capacitação. Ela valoriza o teu potencial, o teu talento. Então, é alguém que aprendeu a fazer o bolo, mas não precisa fazer uma grande faculdade. Tem que ter a mão para fazer o bolo, tem a mão para fazer um salgado, um doce, ou tem aquela inspiração para fazer um artesanato bonito. Pegar uma simples peça de roupa, isso a gente vê muito na Feira do Rolo, você especialmente conhece bem esse assunto, e a pessoa customiza uma roupa, às vezes velha, e num brechó. Então começou daí a revitalização do mercado. Não é o que a gente está fazendo agora, passar o VLT e o mercado vai ficar bonito. Não, começou com as vilas criativas, começou com o Codeso, belíssimo trabalho que a Débora fazia, né? E que a gente transforma em vila criativa. Então, primeiro vamos capacitar as pessoas, vamos dar oportunidade para as pessoas que mais precisam, de baixa escolaridade, pessoas que vivem no cortiço,
E foi assim que foi feito. As vilas criativas surgiram no mercado. Depois, hoje, são mais 10 vilas criativas que se espalham em áreas de vulnerabilidade social, onde a gente tem cultura, tem esporte, mas o principal, a cultura e o esporte, é para chamar para dentro daquele equipamento, daquele prédio, para você começar a conversar com capacitação profissional. E é isso que a gente está fazendo, a capacitação na área da gastronomia. A gente fez até para as crianças o Master Chefinho, ensinou as crianças a fazer aquele bolinho pequeno, como é que é o nome? Cupcake. E foi um sucesso. Mas a gente ensinou também o pessoal a fazer pizza, ensina o pessoal a ser empreendedor, ensina o pessoal a usar a rede social para vender bolo, para vender uma faxina, um trabalho doméstico. E aí, a partir do momento que você dá a oportunidade, você valoriza as pessoas junto com o bairro, junto com o teu quarteirão. Não adianta só valorizar o quarteirão, tem que valorizar as pessoas, porque senão você transfere o problema para outro lugar. Questão da população em situação de rua, hoje o mundo todo discute. Perfeito, a cidade... E aí é o estereótipo. Né? Porque se você vê uma pessoa... Você vai no quebra-mato, que está bonito. Aí você vê uma pessoa sentada no gramado, bem vestida, com patins do lado, tal. Pô, que legal. Mas se você vê uma pessoa em situação de rua, no mesmo gramado, sentado, a cidade está suja, a cidade está insegura. Que é o que eu recebo nas minhas redes sociais. Prefeito, a cidade está suja. Muito morador de rua. Prefeito, a cidade está insegura. Morador de rua. Como se toda pessoa em situação de rua fosse um criminoso. Como aquela pessoa que vive um drama individual fosse sujeira. É um estereótipo. Existe a marginalização. Existe uma marginalização. É lógico que tem pessoas que cometem crimes. É lógico que existem criminosos. E é lógico que muitos crimes são cometidos pela dependência química. Só que assim, a prefeitura, ela oferece tudo. Tudo. A pessoa tem os operadores sociais, conhecem as pessoas pelo nome, conhecem as pessoas pelos seus problemas, todo dia a abordagem, oferece os abrigos, projeto Fênix, salário mínimo para trabalhar na prefeitura. Só que o problema é a pessoa aceitar. Prefeito, internação compulsória. Vamos lá, vamos internar a pessoa 3 meses. É o máximo. A pessoa sai. Dependência química. É difícil, ninguém se cura de dependência química. Não é 1 mês internado numa desintoxicação que vai curar a pessoa. O nível de recaída é altíssimo. E muitas vezes as pessoas se apegam na família, nos amigos, numa estrutura social. E que muitas vezes, e na grande parte das vezes, essas pessoas que estão em situação de rua não têm. Então você internou compulsório como se isso fosse resolver o problema. E não é. A hora que ele sai no dia seguinte, ele está consumindo droga e álcool. Porque ele não tem essa estrutura social para reagir a uma doença, a uma dependência. Então é um problema sério. O mundo todo está discutindo esse assunto. Você vê acampamentos em frente à Casa Branca, você vê a população em situação de rua em Paris, em Roma, em Nova York, em Itapecerica da Serra, na Avenida Paulista e em Santos. Então, muitas vezes as pessoas pensam na maneira mais cômoda. Internação compulsória, ou seja, tira ele daqui da minha frente. Você não está resolvendo o problema. Você não está resolvendo o problema. Não é assim, né? Então tem o programa de redução de danos, que você trata o indivíduo, porque cada um é uma história, cada um tem o seu motivo, né? Até ouvindo de você junto com a Miriam, eu lembro que vocês me contaram a história de um senhor que perdeu a família num acidente automobilístico, ele se sente culpado, virou alcoólatra, advogado, e que quer dormir no muro do cemitério para estar junto com a esposa e com a filha que morreram e estão sepultados lá. Então é um drama pessoal. E essa pessoa tem que ser cuidada. Prefeito, põe numa Kombi e leva para outra cidade. Isso, mas é o que muita gente quer. E aí as pessoas confundem, tem que tirar a força. Não pode tirar a força. Não pode tirar a força. Né? Então, é um drama, mas as pessoas elas querem que resolva o problema delas. Então, são esses... De uma forma imediatista, né? Tira o problema da minha frente. Tira o problema da minha frente.
e não querem entender a complexidade, não querem se aprofundar, só querem ir na manchete do jornal. Eu estudo há bastante tempo esse assunto e tô tão feliz porque o prefeito tá falando melhor que eu sobre o assunto, eu não preciso nem comentar nada, né? A gente aprende junto, eu aprendo muito com você. É muito importante as pessoas terem essa dimensão, né, prefeito? Eu costumo refletir que as pessoas que vivem nas ruas, elas representam tudo aquilo que a sociedade rejeita, e a pobreza extrema. E elas desafiam a cidade porque elas estão no Gonzaga, na praia, no centro, em todo o território. Diferente dos cortiços, por exemplo, que tem uma limitação geográfica, dos morros, das palafitas, né? Então, a gente tem ali um processo de desumanização daquela pessoa. E é tão complicado generalizar e imaginar e supor que ali não há um ser humano, né? É um assunto tão antigo quanto a própria existência de ruas, né? Não é de ontem, de antes da pandemia. Passagens de Cristo falam disso. Exatamente. A gente era nômade no início da nossa história, né? Eu tenho textos da Idade Média que falam de legislações que tinham o intuito de impedir a entrada de pessoas em situação de rua nos feudos, né? Então, é um cenário extremamente complexo, histórico, mundial, difícil de enfrentar. E o senhor fala muito da ciência, né? E da importância de nós encararmos com seriedade a questão. Então, quando a gente olha, e algo que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, né? Santos é a única cidade da Baixada Santista que realiza censo da população em situação de rua. Nós estamos aderidos à política nacional, né? Aderimos no finalzinho de 2021. Somos o segundo município do estado de São Paulo que aderiu a esse compromisso da intersetorialidade, da política séria. A capital é o outro município. Então, a gente já vê a dimensão da questão. E por que a importância de fazer censo? Porque a gente traz luz para entender qual que é o perfil desse público e o que precisa ser feito. A gente entende, por exemplo, prefeito, que mais de 60% dessa população, quase 70%, trabalha. Vivem nas ruas, mas trabalham de alguma maneira, a maior parte delas na reciclagem, que é um assunto tão importante para a sustentabilidade do nosso mundo, do planeta, porque quantas pessoas, né, apesar de ter coleta seletiva, catatreco, vários dispositivos, ainda assim descartam irregularmente materiais. E várias das pessoas que vivem nas ruas estão ali trabalhando diariamente. Porém, é muito recorrente a fala de que a gente não deve dar esmola, como se todos eles praticassem a mendicância ou não trabalhassem, como se fossem vários termos pejorativos, né, vagabundos, indigentes, enfim. E, na realidade, o contexto é outro, né? A questão da saúde, que é muito importante, a internação involuntária, compulsória que existe, né? E o senhor, como profissional da saúde, sabe que ela é feita com seriedade, quando realmente é uma demanda daquele sujeito, cada pessoa é uma. Para algumas pessoas, a redução de danos é o ideal, para outras, quando ela se coloca em risco e coloca em risco a terceiros, sim, a gente precisa fazer a internação, atuar nessa medida, né? Então, é uma falta de profundidade no debate, né? Acho que muitas pessoas aproveitam a questão e sensacionalizam também em cima dela com outras intenções, né? E, enfim, é um assunto que, como eu falei, eu acho que é importantíssimo, eu gosto muito e é desafio para a nossa cidade. A região do Mercado é a que mais tem pessoas nas ruas. Muitos acham que é a orla da praia, mas não, é ali, em todos os censos, desde 2008, apontam aquele território, né? Então, e é muito importante pensar essa inclusão, essa revitalização, mas sem gentrificar, sem promover a exclusão, porque ninguém vai para fora, né? Todos estamos aqui. Então, se a gente puser 10 pessoas nessa mesa aqui e falar que está o censo em cima da mesa, as pessoas só vão olhar o número final. Quantos são? Exatamente, era a pergunta que a gente mais recebia. Elas não querem decapar o que tem além do número, né? Destrinchar os problemas, as questões. Né? Porque o censo, e muita gente acha que o censo é só para saber quantos são. Eu preciso contar quantos problemas eu tenho na cidade. Quantos tem? É isso, nós estamos 800 pessoas. São 800 problemas que não. O censo é justamente para você, inclusive, municiar as equipes do social para tentar resolver, né? Aí é a redução de danos, né? Enfim, são assuntos muito polêmicos, muito difíceis. A gente tem tentado aí, até o Beni participou de uma reunião ontem, a gente conversando sobre isso,
né, de como trabalhar essa comunicação com a população, para que haja um entendimento maior e que a população colabore, né? Você falou, o pessoal no Gonzaga reclama que há um prejuízo do comércio, tudo bem. Você passa no Gonzaga às 10 da noite, o próprio comerciante reclama, descarta caixas de papelão. Você está chamando as pessoas em população de rua para pegar aquele papelão. Né? Você acaba, a cidade acaba contribuindo para essa, vamos chamar, não é perpetuação, mas essa permanência, porque dói no coração. Porque outro dia, eu sempre conto essa história, saindo de uma churrascaria, um amigo falou, estava com um prato do que sobrou do nosso almoço, ia levar para casa, um rapaz, ele falou, puxa, dê carne. Eu falei, ele come carne todo dia, porque todo dia ele está na porta da churrascaria. Né? Então, é essa relação também que a gente tem, de saber que não é correto naquele local dar aquela alimentação. Você tem que atrair para dentro do sistema para que a gente consiga fazer a redução de danos, consiga entender, consiga ajudar. E na causa, você não pode tentar resolver o problema da droga, que grande parte tem essa relação com droga ou problemas psiquiátricos. Você não pode resolver. Você não tem que ir na questão da droga. É por que ele foi para a droga. Né? Esse é o conceito da redução de danos. E você fica sensível, né? Saber que não é o bom caminho da esmola, né? Mas é aquela dúvida, aquela divisão que o ser humano tem, debate, né? Entre moral, a caridade, né? E o racional. Então é um problema que assim, não é um problema do poder público, é um problema da sociedade. Exatamente, da sociedade como um todo. E como nós estamos falando de problemas complexos, né, prefeito? Bora pro Não Vire as Costas, menino? Bora, Não Vire as Costas de hoje fala sobre o Porto, que é uma das maiores questões de Santos, né? Que a gente tem, é referência mundial. E diz assim a manchete, Tarcísio de Freitas, o governador, debate a concessão do Porto de Santos com o governo federal. A fonte é do próprio site do governo, na barra de notícias, e o trecho diz assim: durante o encontro, o governador de São Paulo apresentou a modelagem de negócio para possível concessão da infraestrutura e recebeu sugestões de melhorias e adequações ao projeto, que também foi analisado pelo Tribunal de Contas da União. E aí, colocar aqui na pauta até uma afirmação do governador, Ju, que diz assim, abre aspas, a concessão tem muito a ver com a manutenção da competitividade do Porto de Santos. Por quê? Se não injetar muito capital para investir, para aprofundar o canal, acabamos perdendo competitividade e perdendo mercado para outros portos, Ju. Exatamente, essa é a fala do governador. No Não Vire as Costas, a gente costuma trazer manchetes que são pertinentes para aprofundar o debate, saber a opinião de quem está aqui na bancada com a gente. E o Porto, né, prefeito, assim como tudo que a gente conversou hoje, envolve vários interesses, né, vários olhares ali, e é um dos corações da nossa cidade, né, como a gente falou da cultura, o esporte que a gente não citou também, né, o Porto ali tem um potencial gigantesco. E como que o senhor encara essa discussão em relação ao Porto de Santos? Olha, a gestão pública tem as suas dificuldades da burocracia. E às vezes o que acontece no Porto de Santos, com frequência, é que a gente, como diz o Roger, no Inútil, a gente somos inútil, a gente tem dinheiro e não consegue gastar. E acontece isso por briga na licitação, uma empresa brigando com a outra, e aí você fica meses e meses sem a obra acontecer. Isso acontece na prefeitura, isso acontece também com o governo federal na questão da dragagem do Porto. A dragagem ela tem que ser mantida. Eu sou a favor de você fazer concessão, ou melhor, PPP, para a dragagem e também para os acessos ao porto, as perimetrais. Porque é a dificuldade. Você entra com a licitação, você tem toda a dificuldade, briga entre as empresas e tal, e acaba atrasando aquilo que é importante para o Brasil. 1/3 da economia brasileira passa pelo Porto de Santos. Então eu sou a favor da PPP para a dragagem, para o alargamento, para as perimetrais, mas não da gestão do porto, porque os maiores portos do mundo são portos que têm a gestão do poder público.
os 10 maiores portos do mundo são chineses, então são empresas chinesas, então é estatal, porque a China é um país comunista, e as empresas são do governo, então é controle do governo. O porto de Rotterdam, na Holanda, que é referência, é controle do governo, né? Até do governo municipal. Eu não sou favorável a que a gestão, ou seja, quem entra e sai do porto, quem manda no porto, seja uma empresa privada. O porto, além de ser um equipamento de logística, ele é um equipamento que cumpre um papel social. Eu vou dar um exemplo. A carga container dá mais lucro do que a carga passageiro de turismo de cruzeiros. Se você demanda, se você tem o controle do porto, e você tem porque os acionistas da Bolsa de Valor te deram poder para isso, para você comprar, você vai estar preocupado com o resultado financeiro ou o turismo é bom para o Brasil. Então o porto ele cumpre um papel estratégico para o país. E mais ainda, quando a gente fala de desestatização, vamos lá, existe aeroporto no Brasil que foi desestatizado. Foi feito um leilão e uma empresa ganhou. Quem é essa empresa? É uma empresa estatal da Espanha. Então, o governo brasileiro não tem controle. Tem, através da infraestrutura, mas não administra. Mas quem administra é uma empresa que pertence ao governo espanhol. Uhum. Quando você vai fazer do porto, quem te garante que não é uma empresa do governo da China, uma grande chinesa que tem poderio econômico, que vai ganhar? Então, a gente desestatiza assim, o governo brasileiro não tem competência, mas o chinês tem, de maneira indireta. Então, é muito controverso, o governador Tarcísio tem as suas razões, eu acho que tem que se discutir, sim, a questão da eficiência, mas eu tenho algumas ressalvas em questão a desestatização do porto. Eu prefiro, e já me coloquei já há mais de um ano atrás sobre essa questão. Eu tenho muita preocupação, acho que a gente tem que discutir um pouco mais. Inclusive, nessa reunião do Tribunal de Contas, o ministro, presidente do tribunal, me convidou. E eu fui o único que foi contra o modelo naquela reunião. Mas a gente tem que se posicionar porque o porto é importante para a cidade de Santos. Ele é importante para o Brasil, mas para o cidadão santista, para o trabalhador portuário de Santos e de Guarujá, ele é fundamental. Para a Baixada, no geral. É um dispositivo de muito interesse público, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso nessas discussões, né? E corajoso. Né? E hoje nós temos também, a nível nacional, o ministro Márcio França, né? Sim. Que também está aí à frente dessa seara de discussão. E o próprio deputado Paulo Alexandre, que foi prefeito aqui em Santos, tem um amplo conhecimento da cidade, tem a frente parlamentar ali, também tem provocado esses debates, né? Em relação a portos, aeroportos. Então, quanto mais agentes públicos estiverem discutindo, né, como protagonismo para a cidade, que é onde geograficamente esse porto está, melhor, né? Mais todos nós ganhamos. Certeza. O Márcio foi prefeito de São Vicente, foi governador do estado, conhece bem a nossa região. O Paulo também um craque aí na área da gestão pública, e o próprio governador Tarcísio, um grande gestor, uma pessoa que tem ideias importantes, progressistas, mas a gente precisa debater melhor esse assunto, com certeza. É isso aí. E a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa, né, Maninho? Com muitas perguntas que a gente gostaria de aproveitar a sua presença para fazer, mas acho que a gente conseguiu tocar em vários assuntos importantes, né? Antes de passar para você fazer o nosso bate-bola, que é um outro queima-roupa aqui que a gente tem, que a gente já começa com uma pergunta complexa e encerra assim também, né? Eu queria te perguntar, perfeito, tendo em conta que uma das minhas bandeiras sempre é a educação política, né? A gente falou tanto de desconhecimento, desinformação, né? Na sua fala para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Qual que é o papel do prefeito? Que é aquele cara que está aqui pertinho da gente, que a gente bate na porta para culpar de tudo, mas ali, qual que é o papel político, né? E a missão de ser prefeito? Eu acho que a primeira missão é montar uma equipe muito bem estruturada. Pessoas que saibam o que estão fazendo, né? É lógico que você tem um potencial político, né? E você tem que compor politicamente, você tem que abrir as portas para os partidos, aquelas pessoas que estão dentro do teu processo político, né? Mas você tem que ter o viés técnico muito forte, né? E para isso você tem que ter firmeza das convicções, né? Então esse é o primeiro caminho.
E ouvir muito a população, né? Eu acho que ouvir as pessoas, né? Esse é o papel principal. E ter as noções de gestão pública, né? O brasileiro, ele vota muito em salvadores da pátria. O brasileiro tem aí a cultura de procurar um super-herói. Existem heróis, muitos heróis, anônimos, heróis públicos, mas super-heróis ninguém voa, ninguém fica invisível, eu sempre falo isso. E o que a gente precisa é entender a importância do prefeito. O prefeito tem que ser um gestor. O prefeito não pode ser um vendedor de ilusões. Ele tem que ser um gestor. E não adianta as pessoas esperarem que o prefeito ache solução para tudo. A cidade de Santos é uma cidade muito bem estruturada, mas não é cidade pronta. Não existe no mundo cidade pronta, a pandemia mostra, porque muita gente morreu em Nova York, muita gente morreu em Paris, na Europa, Tóquio, enfim. Não existe cidade pronta. Toda cidade tem seus problemas e a gente tem que fazer com gestão. Não tem dinheiro para tudo, você tem que saber equilibrar. Você tem que trabalhar na saúde, sim, mas não adianta você só fazer unidades de saúde. Você tem que fazer educação. Não adianta você só fazer unidades de saúde e educação. Você tem que ter cultura, você tem que ter entretenimento, né? Você tem que saber priorizar. Não tem dinheiro para tudo, você tem que saber priorizar. E saber priorizar é ter coragem e conhecer gestão pública. É isso aí, e acho que também uma dica, né, prefeito, além de escolher bons gestores, a gente já falou disso algumas vezes aqui no programa, olhar currículo, trajetória, né, o que a pessoa tem feito ao longo da vida, é pensar na Câmara Municipal também, né, porque ali é um importantíssimo espaço de debate e de construção de políticas públicas, né, qualquer lei passa pela Casa do Povo, né, mesmo sendo de iniciativa do prefeito. Então a gente precisa ficar atento nisso, né? Muitas vezes a gente discute muito o presidente e esquece ali dos deputados, do Senado, e são partes importantíssimas no cenário político, né? Exato, porque se o executivo não tivesse o contraponto do legislativo, seria um sistema autoritarista. Então a Câmara, ela traz o equilíbrio. A Câmara, você tem que conversar, você tem que convergir, né? Você tem que chegar ao meio de campo. Prefeito, você sancionou tal lei da Câmara. Eu não olho o mérito da lei, não é se é boa ou não. Ela foi aprovada pela Câmara, ela foi aprovada por 21 vereadores. E cada vereador representa o bairro, representa a sua categoria, representa a sua corrente política, e você tem que respeitar isso. Muitas vezes a sociedade não quer que se sancione uma lei por tal motivo, enfim. Mas aquilo foi vontade, aquilo foi colocada. E a Câmara Municipal é a casa do povo, porque ela representa, aqui em Santos são 21 vereadores, são 21 pessoas que representam todos esses segmentos. E ali se discute. Se foi aprovado ali, não sendo inconstitucional, não havendo nenhum vício de iniciativa, né, algo ilegal, você tem que aprovar assim. Você não pode ser autoritário e falar, não vou aprovar isso. Isso é democracia. Isso é democracia. Então, o legislativo é o equilíbrio da democracia. E a democracia pode não ser o sistema perfeito, mas é o melhor que existe. Sem dúvida, é nisso que a gente acredita, né? Com certeza. Vamos para esse bate-bola, maninho? Não acredito que eu vou fazer um bate-bola com o prefeito de Santos. Ó, eu jogava bem futebol, hein? Você vai fazer um bate-bola bom aí? Esse aí eu sou ruim, né? Não dá. Vamos lá, senhor prefeito Rogério de Santos. É dos Santos ou só Rogério Santos? Pereira dos Santos, mas eu prefiro o Rogério Santos. Fica mais simples. É lógico, esse é o nosso prefeito. Nossa, eu me apropriando do prefeito. Deixa Sim. Vamos lá. Política. É a arte da articulação. É o caminho para se resolver tudo. Você tem a política, a boa política, você tem a política ruim, e você tem a política da essência. A política não é feita só de políticos, que a sociedade chama de políticos. A política é feita pelos conselhos, como a Ju falou. A política é feita através das instituições, como uma Santa Casa, uma beneficência, como uma associação comercial, como uma OAB, né? A política é feita dentro da escola, através de programas estudantis. A política é a arte da relação, é a arte dos desiguais,
Porque a hora que você debate com uma pessoa que pensa a mesma coisa que você não aprende nada, porque ele é igual a você, ele torce pro mesmo time, ele acha a mesma coisa que você, que tá aprendendo. Não, estamos falando a mesma coisa. Agora, quando você discute com o desigual, você aprende com aquele que pensa diferente. Então, a política é muito boa, ela é muito importante, é a essência humana. A cidade de Santos. A cidade de Santos é a melhor cidade do mundo. Seu compromisso. Com a verdade. Agora vamos imaginar um cenário aqui, um fórum mundial, e o mundo parou para ouvir o prefeito de Santos, Rogério Santos. Que mensagem o senhor gostaria de passar para o mundo aqui para sua câmera? Respeito. Respeito é a base de tudo. Sem respeito você não tem nada. Sem respeito você não tem igualdade. Sem respeito você não tem economia. Sem respeito você não tem uma sociedade harmônica. Respeito é a base de tudo. Senhoras e senhores, excelentíssimo prefeito de Santos, Rogério Santos. Prefeito, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente estava muito ansioso, né, para chegar esse dia. Seu nome foi muito comentado por vários dos nossos convidados. Geralmente a gente pede indicação, né? Então, desde o Cacá, que foi o programa de estreia, né? O Carlos Mota, secretário de Desenvolvimento Social, Renata, Tia Egli, várias pessoas pediram seu nome, das pessoas que nos acompanham também. E eu tenho certeza que não se arrependeram em sugerir. Com então, certeza. muito obrigada. Só faltou uma pergunta do Kaique. Um sonho. Participar do Bora Falar. Agora tem que achar outro sonho. Voltar mais uma vez no Bora Falar. Com certeza, porque o que Bora. tem de perguntas, né, tem um monte aí para fazer. Exatamente, foi uma conversa muito gostosa. Obrigada. Eu adorei. Um abraço, um beijo para todos. E eu agradeço muito a você que acompanhou a gente nesse programa incrível, ao Kaique que está sempre aqui comigo, a Jéssica, a Beni, Luan, enfim, a todos que são responsáveis pela realização desse programa. E ao Juice Hub, a gente falou pouco aqui, né, do Juice hoje no programa, mas é importante ressaltar que é um dispositivo incrível de inovação econômica, né, lutando pela nova economia, que abre portas para programas como o nosso, que voluntariamente lutam aí pela defesa da comunicação, da democracia, né, da informação de qualidade. Então a gente é muito grato aqui ao Juice por abrir as portas para nós. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.